gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre constância. Como adquirir esse hábito de constância nos estudos, tanto de estudar todos os dias quanto de horas que tu consegue estudar por dia. Eu considero muito importante a constância nos estudos, porque quando tu consegue construir a constância, o teu estudo ele é muito mais focado, porque tu já criou esse hábito de estudar todos os dias, ou de conseguir estudar tantas horas por dia, então tu consegue focar muito mais, porque o teu cérebro ele já está acostumado com essa demanda de estudar mais tempo ou mais vezes na semana. Então, com isso eu quero dizer que a constância é basicamente a criação do hábito de estudar. Por exemplo, na minha realidade, eu tenho que estudar todos os dias para conseguir cumprir a minha demanda de estudos por conta do trabalho e porque eu estudo em outra cidade. Então, durante os dias assim, eu não tenho tanto tempo para estudar, então eu sempre tenho que estudar finais de semana para conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Então, essa função da constância te ajuda principalmente a conseguir chegar no teu objetivo. Por exemplo, se o meu objetivo é passar de semestre na faculdade sem nenhuma pendência, eu preciso estudar todos os dias para que eu consiga cumprir as matérias com excelência, pelo menos no necessário para mim conseguir passar, porque às vezes realmente não tem como passar com 10 nas matérias, né? Mas pelo menos eu consigo cumprir a demanda de conseguir passar em todas as matérias sem nenhuma pendência. Então, é algo que eu tenho que fazer para conseguir cumprir com o meu objetivo. E quando eu falo de estudar todos os dias, não é de sentar a bunda na cadeira e passar 4, 6, 8 horas por dia estudando, mas sim de conseguir saber que eu tenho que estudar todos os dias e conseguir ter foco para estudar nesses momentos em que eu sento para estudar e que eu sei que eu tenho que estudar. Então, se tu tá assistindo esse vídeo procurando uma dica de é a receita milagrosa para conseguir sentar e estudar 8 horas por dia. Gente, isso é praticamente impossível. Tem pessoas que conseguem e que depois falam sobre como isso foi desgastante, principalmente na função do vestibular. Porque acaba que às vezes, principalmente dependendo do curso que tu quer, ou da faculdade que tu quer cursar, é muito exigente tu estudar. Então esse vídeo, ele é pra ti que quer saber a receita assim, de como criar o hábito da constância nos estudos, mas não de eu vou te ensinar a receita mágica para conseguir estudar 8 horas por dia sem ficar maçante. Não é isso que eu estou trazendo nesse vídeo. São 6 dicas de como criar constância nos estudos, no sentido de que tu vai sentar para estudar e teu cérebro vai estar 100% focado para estudar. Então vamos logo para essas 6 diquinhas. Vamos começar com a dica número 1. Crie rotinas para que seu cérebro entenda que agora é a hora de estudar. Por exemplo, a gente vai construindo essa rotina de acordo com mini hábitos. Tu vai se acordar de manhã, vai fazer um café, vai se sentar na tua mesa. Tu vai no seu cantinho de estudos. Tu vai encher uma garrafinha perto da hora de estudar. Tu vai arrumar o seu cantinho de estudos, tu vai arrumar a tua cama, arrumar o teu quarto, arrumar o teu ambiente, vai se sentar para estudar. Tu vai acender uma vela, tu vai acender um incenso, vai colocar uma música calma. São mini hábitos que tu vai fazer todos os dias antes do momento de estudar, para o teu cérebro entender que agora é a hora que ele vai estudar. Eu, por exemplo, eu moro sozinha e a minha casa tem 2 quartos. Então eu tenho o meu quarto e eu tenho o quarto em que eu tenho a minha mesa. Então eu sei que quando eu sento na minha mesa é a minha hora de estudar. Então o meu cérebro já entende que quando eu tô aqui é o meu momento de foco em que ou eu vou estudar ou eu vou trabalhar. Então a minha mente ela tá mais focada. Aqui não é tanto um lugar em que eu fico para ter distrações. Geralmente eu faço isso na sala. Então essa é a dica número 1. Dica número 2. Se você não tem problema com o uso do celular durante os estudos, parabéns para você, você é privilegiado. Mas para a maioria de nós, meros mortais, o celular acaba atrapalhando bastante durante os estudos. Então, algumas dicas que eu tenho para dar é: deixe o seu celular no modo avião, ou deixe ele em outro cômodo, ou no silencioso, ou até mesmo use um aplicativo que impeça que tu use teu celular durante um determinado período de estudos, como por exemplo o Forest, que é um aplicativo que não é necessariamente que ele te impede de usar o celular, mas tu define um tempo que tu quer ficar focado e durante esse tempo vai crescer uma árvore.
Se tu sair do aplicativo durante esse tempo que tu determinou, a árvorezinha vai morrer. Então digamos que um jogo mental para que tu fique dentro do aplicativo quando tu tiver com o teu celular, para que a árvorezinha não morra. E aí ali dentro tu consegue definir alguns aplicativos para os quais tu pode sair que a árvorezinha não vai morrer. Por exemplo, o Google. Se eu estou estudando e preciso pesquisar alguma coisa na internet, eu vou no Google e a minha árvorezinha ela não vai morrer. Porque claro que a gente sabe que nem sempre quando a gente pega o celular para fazer durante os estudos é para distração, às vezes é que nem o caso do Google, só que a gente acaba checando alguns outros aplicativos e nesse caso digamos que um jogo mental para que a gente não acesse esses outros aplicativos. Dica número 3 é você criar um checklist de pendências. Ou seja, tu vai ter sempre anotado em algum lugar tudo o que tu tem para fazer. Assim, tu não vai ficar perdendo tempo pensando no que tem que fazer e tu vai conseguir ter uma visão muito mais certeira do que tu tem que fazer. Por exemplo, eu tenho uma atividade em que eu sei que eu vou levar em média 3 dias para fazer. Então, eu sei que eu tenho que distribuir pequenas tarefas por 3 dias para que eu consiga chegar no meu objetivo. E eu também sei que não adianta eu resolver querer fazer essa atividade 1 ou 2 dias antes da entrega dessa atividade, porque eu não vou conseguir fazer, porque eu sei de que eu vou levar mais ou menos 3 dias para conseguir cumprir com essa tarefa. Então isso já nos dá uma visão muito mais certeira e já nos possibilita planejar a nossa vida, até mesmo porque a gente não vai estudar 100% do tempo, né? Porque a gente não aguenta. Então a gente já consegue até conseguir fazer essas coisas com mais excelência para ter mais tempo sobrando, porque a gente já vai saber tudo que a gente tem para fazer e é um tempinho a menos que a gente vai perder pensando no que a gente tem que fazer. Já englobando nisso, a gente tem a diquinha número 4, que é separe uma grande tarefa em pequenas tarefas para que seja até mais fácil de tu visualizar aquela tarefa. Às vezes é uma coisa assim muito complexa que a gente não sabe por onde começar. Então a gente começa a separar ela em pequenas coisinhas e a gente percebe de como aquilo não era realmente um bicho de 7 cabeças. E a gente vai de pouquinho em pouquinho para conseguir cumprir essa tarefa sem que ela pareça ser tão abominável assim. Porque como tem aquele velho ditado de golinho em golinho, a galinha enche o papo. Então a gente consegue fazer essa atividade grande em pequenas tarefinhas. Até porque tem muitas coisas que não são complexas de fazer, mas são maçantes. Então a gente consegue fazer elas de pouquinho em pouquinho de uma forma que elas não fiquem muito maçantes. Por exemplo, ler um livro. Um livro assim não é tão comum, né? Mas um capítulo que é muito chato. A gente consegue ir separando ele em pouquinhas páginas por dia e a gente consegue fazer isso de forma que isso não fique tão chato. Use o método Pomodoro. É a nossa dica de número 5. Se tu é uma pessoa que não consegue manter o foco por tanto tempo, o Pomodoro é um método muito legal para te conseguir se concentrar em uma determinada quantidade de tempo. O Pomodoro ele é dividido, como eu já disse, em quantidade de tempo e os mais comuns são 25-5 ou 45-15. Vai depender da quantidade de tempo que tu consegue permanecer focado. Ele é basicamente assim, o 25-5 são 25 minutos focado e 5 minutos de descanso. 45-15 é a mesma coisa, 45 minutos focado, 15 minutos de descanso que tu pode fazer o que tu quiser, mexendo no celular ou qualquer outra coisa que tu considere como período de descanso. Aí vai depender do tempo que tu consegue permanecer focado, ou 25 minutos ou 45. O ideal é que tu faça no máximo 3 repetições antes de ter uma pausa maior, que no caso o Pomodoro é basicamente 1 hora por bloco. O de 45 e o de 25 é meia hora. Então, recomendado é que tu faça no máximo 3 blocos antes de ter um período de um bloco completo só como descanso, para não ficar muito cansativo, porque o teu cérebro cansa, né? Além de você, então você tira um bloco inteiro só como descanso para essa coisa toda não ficar tão maçante. Além disso, tu pode começar fazendo blocos de 25 minutos e depois de alguns dias, algumas semanas que tu percebe que aquilo já não é mais tão difícil, tu pode começar a aumentar para esses blocos de 45. O ideal é que tu não faça um bloco de mais de 45 minutos, porque existem estudos que comprovam até que o nosso cérebro não consegue ficar tanto tempo assim focado. Então vai acabar que tu vai começar a te sentir nesse compromisso de mas eu fiz o Pomodoro, queria ser de 1h30, mas eu não consigo ficar focado 1h30, eu tô vegetando ali só para conseguir cumprir o meu ciclo de sentir que eu estou focado 1h30 e na realidade aquilo não é assim. Então,
mantenha o Pomodoro de no máximo 45 minutos. A diquinha número 6 é de que se tu é como eu, que tem obsessão de cumprir tudo aquilo que tu botou que tu ia fazer no teu checklist, tu não coloque coisas demais do que tu sente que tu pode cumprir. Por exemplo, se eu tenho X pendências para fazer, não adianta eu botar tudo no mesmo dia, se eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Então, vai fazendo de acordo com a tua realidade, do que tu sente que tu consegue. E além disso, porque se tu colocar coisas demais no teu dia, pode ficar faltando tempo para descanso, que é uma das coisas mais importantes que tem que ter no teu dia. Porque se o teu cérebro ele não descansa direito, ele não vai conseguir focar direito. Então, o descanso ele é tão importante nessa função da constância quanto o foco. Então, mantenha isso em mente. E com certeza, se tu conseguir cumprir com tudo que tu colocou, tu vai ter muito mais essa sensação de domínio. Então, não coloque tantas coisas no seu dia. Coloque só o que você sentir que você pode cumprir. E se você conseguir cumprir com tudo aquilo que você sente que você pode cumprir, você vai saber, você vai ter essa sensação de que você tem muito mais domínio do que você tá fazendo e te motivar a ficar fazendo cada vez mais. E também, para encerrar esse vídeo, é muito importante que tu entenda que nem tudo que serve para mim serve para ti e nem tudo que serve para ti serve para mim. Então, esse vídeo é uma orientação do que eu já senti comigo e com várias outras pessoas, de que ajuda muito a criar uma constância nos estudos e um foco nos estudos. Mas não quer dizer que todas essas 6 dicas vão se aplicar a você e tá tudo bem, porque esse vídeo ele é só uma orientação, mas eu realmente espero muito que te ajude a conseguir cumprir com esse teu objetivo. E também é muito importante a gente comentar que nem tudo serve para nós o tempo inteiro. Por exemplo, isso pode servir para mim agora e daqui 2 meses não servir mais, porque a gente está em constante mudança. Então é muito importante a gente observar isso. Eu reparo isso principalmente no meu método de estudos. Então é bom ter isso em mente. E se esse vídeo te ajudou um pouquinho, comenta aqui embaixo para mim saber. E obrigado por ter assistido até aqui e te aguardo nos próximos vídeos. Tchau!